Bom, o presidente eleito Lula fez nesse domingo uma reunião para discutir ministério e a gente vai até Brasília com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, nesta segunda-feira temos a diplomação aí em Brasília, mas podemos ter também anúncio de novos ministros, é isso? Bem-vinda. Oi, Thiago. Bom dia para você, para Paula, para todo mundo que está acompanhando a gente. A expectativa é que esse anúncio de novos ministros ocorra amanhã. Essa foi uma previsão dada pelo próprio presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na última semana, no finalzinho da última semana, quando ele anunciou ali os primeiros ministros na sexta-feira, os primeiros 5 nomes que vão ocupar ali a esplanada dos ministérios no governo dele a partir do dia 1º de janeiro. Ele confirmou que teria reuniões nesse final de semana para acertar detalhes de como vai ficar ali a criação dos ministérios, quantos serão criadas, quantas secretarias, e assim foi feito. Lula ontem ele teve uma reunião com alguns integrantes ali já do governo dele, como por exemplo Fernando Haddad, que foi nomeado, foi indicado como ministro da Fazenda, e também Rui Costa, o ministro da Casa Civil. Além disso, nessa reunião, Rui Costa ele confirmou que foi uma reunião para tratar ali dos nomes. Lula quer saber como vai ficar a composição da esplanada dos ministérios. A expectativa é que fique algo semelhante ao segundo mandato de Lula. Eles estão chamando de Lula 2, e aí a expectativa é que esse Lula 3, como eles estão chamando ali, a equipe de Lula tem chamado, a expectativa é que eles fiquem com a semelhança, se o governo fique bem parecido com o segundo mandato de Lula, com a recriação de alguns ministérios, como por exemplo, como a nossa colega Paula Lobão disse, a recriação de ministérios como o da economia, que no governo do presidente Jair Bolsonaro virou um grande ministério. Lula quer desmembrar, virar 3 ministérios: Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. Já nomeou Fernando Haddad como ministro da Fazenda, confirmou que o ministro do Planejamento já tem um nome ali fechado, é um nome bem alinhado com o nome de Fernando Haddad, e a ideia também é criar outros ministérios, como ele disse durante a campanha, como o Ministério dos Povos Originários. Mas essa questão de anunciar novos nomes realmente só deve ficar para amanhã, após a diplomação que vai acontecer hoje aqui em Brasília. Com relação a essa reunião de ontem, Thiago, eles também trataram da questão orçamentária. O senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento de 2023, ele também participou desse encontro. Logo depois da reunião, ele confirmou que eles trataram ali de questões relacionadas principalmente à PEC Fura-Teto. O senador Marcelo Castro disse que vai apresentar o relatório da lei orçamentária do ano que vem até o final de hoje. Essa é a expectativa. Ele estava aguardando para tentar ali apresentar essa lei do orçamento de 2023 só depois da aprovação da PEC Fura-Teto, para casar uma coisa com a outra, mas pelo andar da carruagem, vamos dizer assim, ele vai preferir apresentar logo esse texto da lei orçamentária do ano que vem, já prevendo ali como saiu o texto do Senado da PEC Fura-Teto, já prevendo o orçamento dessa PEC. E ele ainda confirmou que as áreas que serão mais priorizadas no orçamento de 2023 serão saúde e educação. A gente vai precisar acompanhar agora esse momento de Marcelo Castro apresentando ou não hoje o relatório da lei orçamentária de 2023 e também acompanhar essa diplomação aqui do presidente eleito e do vice-presidente, que está marcada para o meiozinho ali da tarde, por volta das 2h30. A gente segue acompanhando por aqui. Volto com você, Thiago. Yasmin, você vai voltar ainda hoje aqui no Jornal da Manhã, até mais tarde. Agora, girando os nossos comentaristas, começando pelo deputado Coronel Tadeu. Deputado, essa é uma semana decisiva em relação às contas, à PEC da transição, e por que a diplomação vem cercada de polêmica hoje em Brasília? Bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia para todos, principalmente aqueles que estão nos assistindo. Uma boa semana. Thiago, hoje a expectativa é justamente essa nomeação. Ela causou polêmica por conta dessa antecipação do dia 19 para o dia 12, e que, no meu entender, não tem absolutamente nenhuma influência em nenhum processo, seja de transição, seja de eleição. A diplomação é apenas um ato que é feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo a vitória da dupla Lula e Alckmin. Mas a transição, sim, essa transição tem causado muita polêmica. O pessoal do Partido dos Trabalhadores, o pessoal da esquerda que está assumindo o governo, tem criado
polêmicas, têm inventado notícias de que falta isso, falta aquilo, e o governo do governo Bolsonaro tem aí tentado desmentir tudo isso, até nas coisas mais simples, como, por exemplo, a história do Rolls-Royce, que normalmente serve o presidente na posse para fazer um desfile em carro aberto, onde falaram que ele estava quebrado e era absolutamente uma mentira, né? Aquele carro fica parado dentro do Palácio do Planalto o tempo inteiro. Então, isso tem gerado bastante polêmica, muito desgaste, muita notícia, e tem agitado um pouco o ambiente político. E temos aí para essa semana a PEC. Essa PEC realmente ela é um problema sério, principalmente para aqueles que não entendem esse processo de abrir um crédito. Agora se fala em 145 bilhões de reais, mas todos nós sabemos que esse buraco ele será muito maior na medida em que os juros vão aumentar e a dívida brasileira vai crescer muito em relação a isso. Então, eu acredito que nós vamos ter uma semana politicamente muito agitada. Amanda Klein, quero saber de você o seguinte: a PEC passou com facilidade pelo Senado, a gente sabe, mas nesta semana ela deve passar pela Câmara, ela deve encontrar alguma dificuldade. Um ótimo dia a você, Amanda. Bom dia, Paula, Tiago, deputado, bom dia, Mota, bom dia aos nossos telespectadores, ouvintes da Jovem Pan. Sim, Paula, deve encontrar mais dificuldades na Câmara, sim. Passou com relativa facilidade pelo Senado, até com uma votação bastante vigorosa, 64 votos a favor, 13 contra na segunda votação, lembrando que são sempre 2 turnos, mas na Câmara deve enfrentar mais dificuldades. Você tem uma base mais arraigada do bolsonarismo na Câmara, por outro lado, há deputados insatisfeitos com o valor, com o montante, querem diminuir. Alguns bolsonaristas falam diminuir no prazo para 1 ano, diminuir o valor de 145 bilhões de reais também. Há uma insatisfação e até uma incerteza acerca do futuro do orçamento secreto, que precisa ser votado pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esse julgamento começou na semana passada, mas só com a exposição, as defesas dos advogados e de quem é contra e quem é a favor, a AGU, o PGR, de quem é contra ou a favor do orçamento secreto, mas agora a votação, efetivamente, os votos, os ministros começam a proferir seus votos, começando pelo relatora Rosa Weber na quarta-feira. Todos esses assuntos se misturam e há um prazo muito exíguo, apenas 2 semanas até o final do ano. Ontem à noite, estou tentando apurar, teve uma reunião entre o Arthur Lira, o Reginaldo Lopes, que é líder do PT, alguns outros deputados participaram. Provavelmente o relator será alguém do União Brasil, muito provavelmente é o Omar Nascimento, que foi relator de outros projetos importantes, é muito habilidoso, tem muitos contatos na Câmara dos Deputados. Se tiver, como vem sinalizando, o apoio de Arthur Lira, o apoio de uma parte considerável da bancada do União Brasil, vai tornar a tramitação mais fácil. Veja que isso tudo vai acontecer também numa semana marcada hoje pela diplomação do Lula, e eu discordo do deputado quando ele diz que são invenções de falta de dinheiro para uma série de áreas no governo federal. Isso não é invenção, isso decorre de bloqueios, contingenciamentos, são fatos. A gente viu noticiado pela imprensa nos últimos dias, bloqueio de verbas para a saúde, bloqueio de verbas para a educação, e aos poucos essas verbas são até desbloqueadas porque gera uma repercussão, protestos, manifestações tão negativas, porque para a educação, por exemplo, a gente não conseguia pagar as bolsas dos estudantes, nos médicos, residentes, institutos e universidades federais. Milhares de estudantes do CAPES que ficaram sem o pagamento até o 5º dia útil do mês, não tinham como acertar suas contas básicas, aluguel, pagar um almoço, um jantar, porque ficaram sem dinheiro. Aí o Ministério da Educação teve que passar por toda essa repercussão negativa de rever isso, tratar com o Ministério da Economia e conseguir uma liberação para que esses estudantes recebessem até o 13º dia do mês, ou seja, ficaram metade do mês sem seus recursos, sem o valor que o governo lhes deve, né, por direito, não é nenhum favor não, é direito, é obrigação. Então, e hoje tem a diplomação do Lula e do Alckmin. O que esse diploma é um ato quase que burocrático, mas ganhou um efeito muito mais simbólico diante de todas as contestações e atos antidemocráticos que continuam ocorrendo pelo país e são alimentados pelo presidente da República de turno, Jair Bolsonaro, mas agora o que esse diploma indica é que Lula e Alckmin estão aptos a serem empossados no próximo dia 1º de janeiro. As contas passaram em revista pelos TSEs, foram aprovadas as contas dos candidatos, as contas do PT, todo o processo teve lisura, foi legítimo, o processo de votação, o sistema eleitoral, e, portanto, eles estão aptos a serem empossados no dia 1º de janeiro. Roberto Mota, temos a diplomação e também a discussão sobre as contas e a PEC da transição. Mota, bem-vindo. Bom dia, Paula, Amanda, Tiago, Coronel, bom dia, nossa maravilhosa audiência.
é muita novidade, é uma mistura de fato com narrativa, como sempre, né? Essa antecipação da diplomação, ela soa mais como aquilo que ela realmente é uma provocação, é mais uma falta de resposta a questões graves e importantes que foram colocadas por inúmeras pessoas e entidades, mas as contas foram aprovadas, está tudo certinho, então vamos diplomar até antes, né? Não só uma falta de resposta, mas uma provocação para uma parte significativa da sociedade que continua em busca do seu direito de ter as informações garantidas pelo Estado de Direito. E aí a gente vê o Ministério de Extrema Esquerda, para quem estava esperando sensibilidade, moderação, está aí Flávio Dino, um político de extrema esquerda, que veio com a missão de consertar a segurança pública. Mas olha, a extrema esquerda é a principal responsável pela destruição da segurança pública. O Flávio Dino está vindo aí com uma pauta que a gente já conhece, né? É o desencarceramento, soltura de presos, o desarmamento do cidadão de bem, lógico, nas favelas dominadas pelo narcotráfico, ninguém vai recolher arma. Podem esperar a descriminalização das drogas, que é uma pauta que vai vir aí, e restrições cada vez maiores à atividade policial, como a DPF 635 aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, provavelmente, vai ser estendida para todo o Brasil. Ou então, quem sabe, aquele inacreditável programa de ensinar artes marciais aos criminosos presos. Aquela pessoa que te assaltou e foi presa, ela vai aprender judô, karatê, né? Porque isso vai ajudar na reinserção social dela. Acredite ou não, foi um programa implantado durante o governo do Flávio Dino no Maranhão. Aí tem o Haddad na Fazenda, que é o meteoro vindo em direção à economia do Brasil. Eu tenho pena dos meus colegas que aplaudem o PT, porque eles vão ter meses difíceis pela frente, né? Considerando que o Haddad fez 2 meses, segundo a admissão dele próprio, 2 meses de um cursinho de economia para passar uma prova. E aí, por último, a gente vê essa declaração de áreas priorizadas na imaginária, por enquanto, gestão do PT, que serão saúde e educação. Educação, a gente sabe, né? O Brasil gasta o mesmo percentual do PIB que os Estados Unidos com educação, 6%. Está sempre nas últimas colocações do teste PISA. Veio a pandemia aí, toda a esquerda unida aplaudiu o fechamento das escolas. Por eles, as escolas estavam fechadas até hoje, jogando milhões de crianças no atraso e na futura pobreza. E em relação à saúde, não custa nada lembrar que essa turma que bate palma para o SUS se trata no sírio-libanês. A esquerda é sempre assim. E também tem aquela famosa frase que fala muito das ideias da esquerda sobre a saúde: não se faz Copa do Mundo com hospitais.